Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, estudo da Bíblia, estudo da teologia. E hoje nós vamos começar uma outra matéria, a matéria chamada escatologia, doutrina das últimas coisas. Olha aí na tela, escatologia, escato, futuro, logia, estudo ou doutrina das últimas coisas. Muitos alunos vêm me pedindo, vêm perguntando sobre esse assunto. E ele é importantíssimo. A Bíblia é um livro rico em escatologia. Bom, olha aí a definição. Vou pôr aí na tela para você. Vou expandir para você, tá bom? Escatos, último. É o estudo das últimas coisas, dos acontecimentos finais da história humana. A Bíblia é, em grande parte, um livro de profecias, de predição dos eventos futuros, eventos que já se cumpriram e eventos que ainda estão para se cumprir. Tá vendo? É uma matéria que desperta muita curiosidade. As pessoas têm desejo de saber, vontade de saber. E a Bíblia nos ensina muitas coisas sobre o futuro. Bem, vamos ler um texto bíblico para... Sempre é bom estudo com base bíblica, obviamente. Então, olha aí na tela, vou expandir para você Lucas 21 e 28. Olha o que diz o texto. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olha que importante, palavras ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maior autoridade no assunto, Deus de Deus. Olha que ensino importante. Na primeira carta que João escreveu, no capítulo 2, versículo 28, tem um texto muito importante também. Olha aí na tela. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Olha que texto importante. João, ele escreve um livro só de escatologia, que é o último livro da Bíblia, Apocalipse, significa revelação. Nós vamos estudar também nesta matéria. Vamos para mais um texto. Olha Mateus 24, versículo 42. 24, versículo 42. Olha o que diz. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Olha aí também. Mais um alerta para nós cristãos. Sempre atentos, vigiando. É isso que diz o texto. Olha a primeira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Aos Coríntios, capítulo 13, versículo 9. A igreja de Corinto, uma igreja que Paulo escreve, o capítulo 15, por exemplo, é escatologia, interessante. Depois nós vamos estudar partes do capítulo 15. Mas olha aí a primeira aos Coríntios 13, 9. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, tá vendo? Tem a ver com escatologia também. Então, se você já tem o nosso material didático, você pode acompanhar essa matéria no módulo 4. Módulo 4, para quem já tem o material, escatologia. E quem não tem, depois eu explico como pedir o nosso material, como tornar-se um aluno da nossa escola. Vamos para mais um texto. Olha a profundidade desse texto. Primeiro aos Tessalonicenses, primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Olha aí, vou expandir para você na tela. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Tá vendo que interessante? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, estes textos mostram, já percebemos, você já deve ter notado, que a Bíblia é um livro rico em doutrinas futuras, em escatologia, doutrina das últimas coisas. E ela é importante, a importância da escatologia, tá vendo?
só esses textos, mas nós vamos ler muitos mais textos. Agora, dentro da escatologia, existem métodos de interpretação. Você sabia disso aí? Métodos de interpretação escatológicos. Não tem só um método para interpretar. Por exemplo, o Apocalipse. Tem gente que diz que grande parte do Apocalipse já se cumpriu. Então ele interpreta o Apocalipse olhando para o passado. Tem gente que interpreta o Apocalipse olhando para o presente. E tem gente que interpreta o Apocalipse olhando totalmente para o futuro. Então são métodos de interpretação. E nós vamos ver alguns métodos para interpretação correta da escatologia, doutrina das últimas coisas. Tudo bem até aí? Não vai perder então a próxima aula. Na próxima aula nós vamos ver o que é uma interpretação alegórica, o que é uma interpretação literal. Esses dois pontos são fundamentais para começar o estudo da escatologia. E se você quiser adquirir o nosso curso, primeiro visite o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Aí você escolhe o curso que você quer fazer. Olha direitinho, lá tem os valores. Aí se você gostou, quer adquirir o curso, e se você quiser um desconto especial, olha, eu queria o curso, mas eu gostaria de um desconto. Então aí você envia uma mensagem para mim. É uma mensagem dizendo, olha, eu gosto das aulas, eu queria adquirir o material, mas com aquele desconto especial. O desconto eu libero, varia de 40% a 50%. Eu peço para liberar esse desconto para você. Mas aí você tem que enviar uma mensaginha. O WhatsApp para você enviar a mensagem é o 21 986 22 3266. 21 986 22 3266. É só escrever lá, olha, eu estou assistindo às aulas, eu estou gostando e quero fazer o curso com aquele desconto especial. Aí eu autorizo o desconto para você, tá bom? Métodos de interpretação escatológicos. Então, existem pelo menos 2 métodos de interpretação da matéria escatologia. Eu vou expandir para você aí na tela o slide e vou ler para você acompanhar. Esse material, esse assunto está no módulo 4. Se você já tem o material didático, quer acompanhar no módulo 4, é só abrir aí que você vai encontrar. Olha aí na tela a interpretação alegórica. Diz assim: é utilizada para interpretar um texto literário, levando em consideração seu sentido literal apenas como um veículo voltado ao sentido secundário, mais espiritual e mais profundo. Nesse método, o significado histórico é negado ou desprezado. A tônica recai sobre o sentido secundário, de modo que as palavras ou acontecimentos primeiros têm pouco ou nenhum significado. Olha que interessante. Então, eu sempre falo para os meus alunos do curso presencial sobre essa questão da pregação usando alegoria, né? É o que nós vamos estudar aqui, a questão desse tipo de interpretação. E eu cito, por exemplo, o carnaval. No carnaval, as escolas de samba, elas usam muito a alegoria. Então tem um carro, é um caminhão, eles desmontam, tiram a carroceria, tudo, e usam aquele veículo unicamente para transportar a alegoria. Quer dizer, aquele caminhão, aquele condutor ali não tem significado nenhum para o evento. O que interessa é o que eles montaram, toda aquela fantasia que está sobre aquele veículo. O veículo não tem importância. Aliás, a gente nem vê o veículo. Então, a interpretação alegórica, fazendo um paralelo, é isso aí. A pessoa lê um texto, mas não leva em consideração
o sentido literal do texto. Eu vou explicar melhor. Deixa eu colocar a interpretação literal, depois eu faço mais uma comparação, você vai entender melhor. Olha aí, interpretação literal. É o método de interpretação que dá a cada palavra seu sentido básico exato, conforme teria no seu uso costumeiro, normal, cotidiano, empregado de modo escrito, oral ou conceitual. Esse método chama-se histórico-gramatical e serve para ressaltar o conceito de que o sentido deve ser apurado mediante as considerações históricas e gramaticais. Não ignora o uso de figuras de linguagem amplamente constatadas nos textos bíblicos. Bem, então vamos entender isso aí. Pegamos o texto bíblico quando Abraão pede para Eliezer buscar uma esposa para o seu filho. Então Abraão pediu para que seu servo, seu criado Eliezer, fez até um juramento, que ele fosse procurar lá na terra de Arã, onde estavam seus familiares, uma esposa para o seu filho. Bem, por que ele fez isso? Dentro do texto literal, Abraão não queria que o seu filho, Isaque, se envolvesse com as mulheres da região de Canaã, porque elas eram idólatras, elas eram de um outro povo, elas cultuavam a outros deuses. Então Abraão teve todo esse cuidado. Então esta é uma interpretação literal para a atitude de Abraão. Agora vamos para a interpretação alegórica. Bem, Abraão representa o pai. Isaque representa o filho. Rebeca representa a igreja. Eliezer representa o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que prepara a noiva, que busca a noiva para se encontrar com Cristo. Entendeu? Isso é alegoria. Não está escrito isso no texto, mas eu já vi pregadores lançar mão desta alegoria. É pecado? É errado? Não. Desde que se não cometa uma heresia. Quer ver um outro exemplo? O livro de Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão, ele relata a relação de um casal apaixonado. Olha que interessante. Então ali é uma vida de duas pessoas apaixonadas. O texto literal, basta ler. Eu lembro que tinha uma aluna do curso presencial que quando eu falei ela não aceitava, ela queria só levar para uma interpretação alegórica esse texto. Ela não aceitava que o texto tratava de um casal apaixonado. E eu explicava para ela, olha, por quê? Qual é o problema? O casamento é uma instituição dada por Deus. Deus ordena o casamento antes do homem pecar. Tudo isso eu explicava para ela, mas ela não entendia. Ela queria uma explicação alegórica. Ela achava que Salomão representava Jesus, a Sulamita representava a igreja. Então ali o texto era para ser interpretado de forma alegórica, não literal, porque ela achava que esse negócio de relação entre homem e mulher não tem nada a ver com as coisas espirituais. Tá vendo? Então eu posso ler o texto Cantares de Salomão e dar uma interpretação literal, ou dar uma interpretação alegórica. Não há problema. Tem pregadores que gostam de alegoria. Não há problema algum. Desde que se não cometa uma heresia, um desvio doutrinário. Bem, mas por que eu falei isso? Porque na escatologia, na doutrina que nós estudamos, as coisas futuras, existem estas duas possibilidades. A interpretação literal e a interpretação alegórica. Vai depender do texto para trabalhar. Agora, tem que tomar cuidado. Nenhuma das duas, não tem problema algum. Porém, cuidado que na interpretação alegórica há mais possibilidade de cometer erro ou erros doutrinários, cometer heresias, tá bom?
Muito bem. Aprendendo isso daí, na próxima aula nós vamos trabalhar com a escatologia individual. Olha, é muito importante esse assunto. Não vai perder a próxima aula. Nós já aprendemos métodos de interpretação escatológicos, o alegórico e o literal. Bem, escatologia individual. Eu vou expandir para você aí na tela, para você acompanhar a leitura. Escatologia individual. O termo escatologia não está ligado apenas à humanidade de modo geral, mas ao destino final do homem, ou seja, seu estado eterno e intermediário. Podemos chamar esse tratado sobre os fins últimos do homem de escatologia individual, analisando à luz das Escrituras e respondendo a alguns posicionamentos errôneos. Viu que importante? Então nós vamos dividir agora a escatologia geral, que trata da humanidade como um todo, e a escatologia individual, que é o tópico de hoje. Então, primeiro, alguns falsos conceitos sobre o estado dos mortos. Lembrando que a palavra morte, ela pode ser traduzida de 3 formas. Então, morte espiritual. Por exemplo, João, quando escreve na sua primeira carta, no capítulo 5 e no verso 19, ele diz assim: o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está preso nos laços do diabo, o mundo está morto espiritualmente. Então, morte espiritual. Antes da conversão, a pessoa está morta espiritualmente. Segunda morte, morte física. Com certeza você já viu uma pessoa morta. Você vai no velório, a pessoa está lá, não tem mais vida, só está ali o corpo da pessoa. A pessoa foi para outro lugar. E a morte eterna quer viver eternamente distante de Deus. Então, morte espiritual, com certeza você conhece pessoas que estão mortas espiritualmente falando. Morte física, com certeza aí independe de ser cristão ou não, tem a questão da morte física, e a morte eterna, que é ficar eternamente diante de Deus. Este período da morte física, quando a pessoa deixa o corpo, até a volta de Jesus, até o arrebatamento. Lembrando que esse arrebatamento, nós vamos aprender aqui também escatologia, que trata da igreja. Não é arrebatamento, não tem a ver com toda a humanidade, não. É só com a igreja. O julgamento final, onde todos irão ressuscitar, é um outro assunto que nós também vamos tratar nessa matéria. Mas este período, que é da saída do corpo até ou a volta de Jesus, ou até o juízo final, nós chamamos na escatologia de período intermediário. Olha que interessante, período intermediário. Então, existem alguns ensinos que são contrários à palavra de Deus, que não tem base bíblica e são ensinados. Por exemplo, um ensino adotado pelos adventistas do 7º dia. Eles ensinam, e as testemunhas de Jeová também, a doutrina do sono da alma. E que doutrina é esta? É a doutrina que a pessoa, quando deixa o corpo, quando morre, ela fica inconsciente até o dia da ressurreição. Fica inconsciente, fica dormindo, chamado sono da alma. Esta doutrina não é bíblica. Nós vamos aprender que essa doutrina não é bíblica. Já ensinei na matéria de teologia sistemática, já ensinei na matéria de apologética esse assunto,
E agora ele está aqui de novo. Então, este período intermediário, quando a pessoa deixa o corpo, ela fica consciente. Nós já temos esse material, mas vamos rever de novo. Uma outra doutrina que também não é bíblica é a doutrina do purgatório, ensinada pela Igreja Católica, que ao deixar o corpo, a pessoa passa por um estágio de, entre aspas, um mini tormento, vamos dizer assim, um estado ainda, para que a pessoa seja purificada. O purgatório é essa daí. A pessoa não vai para o paraíso, segundo o catolicismo, quando deixa o corpo, vai para o purgatório, para aí um processo aí de purificação antes de ir para o paraíso. Só que essa doutrina também não tem respaldo bíblico. Uma terceira doutrina, esta já é defendida pelos espíritas, principalmente os kardecistas, é a doutrina da reencarnação. A pessoa, ao deixar o corpo, nasce, aquela alma migra para o corpo de uma criança que vai nascer. Reencarnação. Esta doutrina também não é bíblica, e nós vamos ver por quê. Quarto, vagueamento. O que é o vagueamento? Já viu falar de alma penada? Que as almas deixam o corpo e ficam por algum motivo vagueando por aí? Já viu falar isso aí? Então, esta doutrina também não é bíblica. E depois tem a questão, em quinto, o Sheol, o Hades e Geena, que nós já estudamos aqui, mas vamos recapitular. Então, olha aí na tela os 5 pontos: o sono da alma, purgatório, a reencarnação, vagueamento, Sheol, Hades e Geena. Então, estes assuntos, eles são tratados no período intermediário na escatologia individual. Vou pôr só um texto para já preparar o assunto para a próxima aula. Está em Marcos 8:36. Olha o que diz a palavra de Deus. Foi palavra dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí, ele diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está vendo? Então, se a pessoa morresse, deixasse de existir, não teria sentido esse versículo. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então nós aprendemos que esse texto, que deixando o corpo, que nós chamamos morte física, a vida continua. E este assunto que nós vamos tratar novamente na próxima aula, a escatologia individual. Para onde vão as pessoas quando ocorre a morte física, quando deixam o corpo? Não vai perder a próxima aula. E se você quiser conhecer mais o nosso material, de repente você quer um estudo mais profundo sobre o purgatório, sobre o sono da alma, vagueamento, qualquer um desses assuntos e muito mais, estão todos disponíveis no nosso site, sem custo algum. O site é o www.icp.com.br, www.cp.com.br. E se você quiser adquirir o nosso material para ter direito a diploma histórico escolar, tem lá também na nossa loja, no site, todos os nossos materiais. Porém, não tem mais aquele desconto, mas se você enviar uma mensagem para mim pelo WhatsApp, eu dou desconto para você. Pode chegar a 50%, ok? Então, só enviar um WhatsApp, uma mensagem pelo WhatsApp no 21 98622 3266. 21 98622 3266. Nós aprendemos os falsos conceitos sobre o estado dos mortos. Então nós aprendemos 3 tipos de mortes. A morte espiritual é quando a pessoa não tem ainda conhecimento das coisas de Deus, quando a pessoa ainda não foi alcançada pelo Espírito Santo. Então a pessoa está morta espiritualmente, quando não passou pelo processo da regeneração, justificação, regeneração e santificação, que é a salvação. Nós vamos aprender isso com detalhes
na próxima matéria. A morte física é quando a pessoa deixa o corpo. Fala, fulano morreu, está lá no velório, está sendo velado, depois a pessoa é enterrada. Não. O que é sepultado é o corpo da pessoa. A pessoa vai para algum lugar. Ou seja, tem duas opções. Ou vai para o paraíso, que está debaixo do altar de Deus, ou vai para o inferno, a habitação dos mortos, lugar de tormento. Nós vamos aprofundar isso aí. E tem a morte eterna, e ficar eternamente distante de Deus, onde serão lançados o diabo, seus anjos e todos aqueles que não temem a Deus. Bom, agora, existem alguns conceitos errados sobre este período, que nós chamamos na escatologia individual de período intermediário, que é quando a pessoa deixa o corpo, né, que a gente fala a pessoa morreu, quer dizer, deixou o corpo, até a ressurreição. Este período é chamado intermediário. E neste período existem alguns conceitos que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Por exemplo, o sono da alma. O sono da alma é uma doutrina ensinada pelos adventistas, e o fundador das Testemunhas de Jeová, o Charles Taze Russell, importou de lá, trouxe de lá essa doutrina e também implantou. As Testemunhas de Jeová também ensinam essa doutrina, o sono da alma, ou seja, quando a pessoa morre, ela fica inconsciente, ela não lembra de mais nada. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, e nós podemos ver isso em Lucas, no capítulo 16, dos versículos 19 e 31, que as pessoas, quando deixam o corpo, elas estão conscientes. Podemos ver também em Apocalipse, capítulo 6, versos de 9 a 11. A consciência das pessoas. Então, até porque Jesus escreveu em Marcos 8 e 36, olha aí na tela, ele diz, né, Jesus, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se a alma deixasse de existir, se a alma ficasse inconsciente, não teria sentido esse texto. Como Hebreus 9, 27, como aos homens está destinado a morrer uma única vez, segue depois o juízo. Se a pessoa está inconsciente, não tem sentido o juízo. Tá certo? Bom, então não tem base bíblica. O segundo argumento é o desenvolvido pela Igreja Católica, o purgatório. O que é o purgatório? Quando a pessoa sai do corpo, quer dizer, morreu, a pessoa vai para o purgatório, para um processo de purificação antes de ir para o céu. E quando os católicos então rezam por esta pessoa, oram por esta pessoa, intercedem por essa pessoa que já deixou o corpo, ela sai mais rápido do purgatório. Mas essa doutrina também não tem base bíblica. Aliás, nós já estamos aprendendo na Contra-Reforma, na matéria História da Igreja. Na Contra-Reforma, a Igreja, no Concílio de Trento, em 1545, ela adota os livros apócrifos para defender essa doutrina de rezar pelos mortos. Os livros apócrifos nós colocamos na íntegra na Bíblia apologética. Por exemplo, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Então, a Igreja Católica, para defender a doutrina da intercessão pelos mortos, de rezar pelos mortos, ela coloca na Bíblia esses livros que não são inspirados por Deus, por isso apócrifos, não tem valor canônico. Então, se você já tem a sua Bíblia apologética, por isso que nós colocamos no apêndice estes livros, para que você possa conhecê-los, estudá-los e entender por que a Igreja Católica defende essa doutrina. Tem também a outra doutrina que não tem base bíblica, a reencarnação. O que é reencarnação? A pessoa sair, quando morre, deixa o corpo e vai nascer em outra pessoa, nasce de novo. Então o espírita, ele acredita que se a pessoa fez muita coisa errada na vida passada, ela pode nascer cega, pode nascer sem um órgão, com uma deficiência física, sem ouvir, sem escutar, enfim, quando o espírita vê um deficiente de nascença, ele acha que aquela pessoa fez alguma coisa na vida passada e agora está pagando, que eles chamam de karma. Mas isso também não é bíblico. Não tem sentido. Eu citei aqui Hebreus 9, 27. Como os homens está destinado a morrerem, ou seja, deixarem o corpo uma única vez.
e segue depois o juízo. Tem também um outro conceito do vagueamento, que a pessoa deixa o corpo e fica vagando por aí. Já viu falar de alma penada? E aí a pessoa vai lá na sessão espírita, existe lá o necromante, o médium, que vai consultar a pessoa que já morreu, vai buscar e incorporar a alma dessa pessoa que está aí vagando, tá, a alma penada, é ensinado. Então essa doutrina também não é bíblica, não tem base bíblica, até proibido nas escrituras, tá bom? E a questão do Sheol, que é a palavra, significa habitação para quem já deixou o corpo, que foi traduzida para o grego como Hades, que tem o mesmo significado, que é diferente de Geena. Geena é outra coisa, nós vamos estudar o significado da palavra Geena na escatologia geral, nós vamos aprender mais na frente, guarda essa informação aí, tá bom? Então tá aí uma rápida refutação sobre estas questões da teologia individual. E na próxima aula nós já vamos entrar aí sim na escatologia geral, tá? Como que isso se dá, como isso vai acontecer, que nós vamos ver o que é o reino de Deus, o arrebatamento da igreja, a ressurreição, o milênio, o número da besta na grande tribulação. O pessoal está perguntando aí, não, que saiu um chip aí agora, que está sendo implantado, seria este o número da besta? Nós vamos aprender sobre isso aí agora nas próximas aulas, não vai perder as próximas aulas, ok? E se você quer antecipar o conhecimento, mas eu queria já ler mais um pouco sobre esse assunto, então, todos esses tópicos, o sono da alma, purgatório, reencarnação, vagueamento, Sheol, Geena, tem tudo material aí no site gratuitamente. Você acessa e de forma gratuita, você baixa, imprime, lê na tela do computador. O site é o www.cp.com.br www.cp.com.br. Tudo aí disponível para você. E o nosso curso. Nosso curso também tem um material impresso. Olha que beleza, que bonito. E tem também online. Você pode escolher a forma que quer fazer o nosso curso. Só que aquele desconto de 50% não tem mais no site. Mas eu libero para você. Eu quero abençoar a sua vida. É só você enviar uma mensagem pelo WhatsApp, é o 21986223266, 21986223266. Escreve lá, estou vendo as aulas, eu queria esse super desconto para fazer o curso, para ser aluno. Eu libero para você, tá bom? Quero abençoar a sua vida. E me ajude a divulgar. Agora nós vamos começar a escatologia geral, envolvendo toda a humanidade. O ponto, o reino de Deus. Olha aí na tela, o reino de Deus. Vou começar lendo um texto bíblico que se encontra em Marcos, no primeiro capítulo, os versículos 14 e 15. Dá uma olhadinha aí na tela, vou expandir aí para você. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha que palavra poderosa, palavra dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre o reino de Deus. Ocorre que existem várias interpretações para o reino de Deus. A primeira delas foi a interpretação dada pelos pais da igreja, aqueles que vieram depois dos apóstolos. Eu vou expandir essa interpretação para você aí na tela. Diz assim: os pais da igreja foram muito influenciados pela filosofia grega. Tentavam fazer uma ponte entre a fé cristã e o pensamento grego e, com isso, conceituaram o reino somente em categorias espirituais. O governo de Deus era espiritual, tá vendo? Então, esta interpretação, ela acontece após a morte dos apóstolos. Ok? Vamos ver, passando já alguns séculos, como que a igreja romana interpretava o reino de Deus. Olha aí na tela, vou expandir para você. O reino é identificado com a igreja. Era dessa forma que pensava a igreja medieval, muito influenciada por Agostinho.
Então, neste período, a igreja estava com o poder temporal, com o poder político. Então, ela entendia que o reino estava já sendo implantado, que tanto o poder como o poder político estava na mão do Papa e também o poder espiritual. Então, já se entendia nessa época que o reino de Deus estava implantado, inclusive de forma política. Veja que interessante essa interpretação para o reino de Deus. Vamos ver mais uma interpretação já liberal. Olha que interessante, os teólogos liberais, como que eles interpretam o reino de Deus. Vou expandir para você aí na tela. Os liberais identificam o reino com a nova ordem social, talvez influenciada das perspectivas escatológicas do pós-milenismo. Depois nós vamos estudar o milênio, tá bom? Muito bem. Agora tem também uma interpretação apocalíptica. Olha que interessante esta interpretação. Vou pôr aí para você também. Olha lá. O reino de Deus é concebido em categorias futuristas. Jesus foi o mestre apocalíptico que esperava o estabelecimento do reino em um futuro imediato. O reino não chegou e Jesus morreu desiludido. Veja que essa interpretação não tem sentido algum para nós hoje, mas já houve essa interpretação também. Agora, vamos ver como é interpretada hoje pelos carismáticos, pelos pentecostais. Olha aí na tela. Os carismáticos identificam o reino com o poder de salvar, de libertar o pecador aqui e agora. Para eles, o reino é presente e atua com poder nos nossos dias. Está vendo? Então tem mais de uma interpretação para este tópico, o reino de Deus. Eu achei uma interpretação, inclusive está no módulo, essa matéria está no módulo 4, é bastante interessante. O intérprete, o teólogo piedoso, ele interpretou o reino de Deus, ele fez uma analogia com a Segunda Guerra Mundial. Então ele diz o seguinte: os americanos, aliados, fizeram um grande esforço e invadiram a Normandia contra o nazismo, chamado Dia D. Então aquela seria a batalha que resolveria a Segunda Guerra Mundial. Então, quando invadiu a Normandia, chamado Dia D, milhares de soldados morreram, mas conquistaram aquela região. Então, conquistando aquela região, praticamente a guerra seria vencida. Já estava determinada a vitória dos aliados, ou seja, que o regime nazista de Adolfo Hitler já estava a partir dali com os dias contados. E foi realmente o que aconteceu. Aí ele pega esta comparação e traz para o reino de Deus. Quando Jesus, nosso Senhor, morreu na cruz do Calvário, quando ele verteu seu sangue para nos salvar, então ali foi consumado, quer dizer, a vitória do reino de Deus, a nossa vitória já está garantida. Mas ela vai se concretizar no milênio, quando realmente for implantado aqui no mundo o reino de Deus. E este assunto nós vamos estudar mais um pouquinho mais na frente. Então eu achei muito interessante essa interpretação. Ou seja, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela já é vitoriosa. Os dias do nosso aniversário já estão contados. Porque com a vitória de Cristo na cruz, a derrota de Satanás já está concluída. Embora ele ainda, as potestades do ar, ainda continuem atuando, mas é só uma questão de tempo para concluir a vitória final. Então achei muito interessante essa analogia que esse escritor fez. E eu confesso para vocês que eu concordo com ela, porque a igreja, de fato, ela é uma extensão do reino de Deus aqui na terra, mas ainda nós temos muitas batalhas pela frente. Na próxima aula nós já vamos aprender um pouquinho
sobre a volta de Jesus. Como se dará a volta de Jesus? Não vai perder a próxima aula. E se você quiser aprofundar mais um pouquinho, eu achei que dá para evoluir mais, aprofundar mais, então acesse o nosso site, tem muito material, tudo gratuito lá no site, inclusive sobre esse assunto, sobre o reino de Deus. O site é o www.icp.com.br www.icp.com.br e lá também tem todas as informações para você adquirir o nosso material, para você desenvolver as atividades e receber o seu diploma, seu histórico escolar, concluindo o curso. Lembrando que o curso é realizado 100% à distância, ou seja, 100% no conforto do seu lar. A volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Olha que matéria importante. Vamos ver um texto sobre o que acontecerá no arrebatamento. É um texto um pouquinho longo, eu vou expandir aí na tela, vou ler com calma para você acompanhar, tá bom? Está na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Olha aí na tela. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a segunda vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha que texto maravilhoso, que texto poderoso. Bem, a primeira pergunta: o que é esse um grande brado? O que seria isto? Vou pôr na tela para você uma explicação. Olha aí na tela uma interpretação. Um grande brado. Segundo as palavras do próprio Jesus, os mortos ressuscitariam ao som de sua voz. João 5, 28 e 29. Esse grito é o chamado de Cristo dizendo: vem à sua igreja. É a hora da ressurreição dos mortos. Olha que importante. Ressurreição. Tá vendo? Que aí já cai por terra aquelas teorias que nós estudamos da escatologia individual. Por exemplo, a reencarnação. Não existe reencarnação. Nós cristãos, nós cremos na ressurreição. E voz do arcanjo? O que seria essa voz do arcanjo? Olha aí na tela, vou expandir para você. Existe muita especulação sobre o que seja a voz do arcanjo. As escrituras só se referem a um único arcanjo, chefe dos anjos, chamado Miguel. Isto está em Daniel 12, no primeiro versículo. Se existem outros arcanjos além de Miguel, a Bíblia não diz, nem especifica o porquê de sua voz nessa ocasião. Podemos especular, mas é impossível fazer uma afirmação incontestável neste aspecto. Ou seja, não tem como ser afirmativo sobre o que seria esta voz do arcanjo. Mas, só podemos ir até onde o texto diz. Não tem como avançar. Então existem coisas, assuntos que não nos foi revelado. Então é melhor não inventar nada, não ir além do que o texto diz. Bom, então não temos aí uma interpretação 100% sobre esse assunto. Na próxima aula nós vamos continuar sobre esse assunto, o arrebatamento da igreja.
Eu me lembro de uma interpretação interessante, eu aprendi quando ainda estudava teologia, e disse aquele professor que uma certa ocasião perguntaram para Isaac Newton, cientista, como seria o arrebatamento da igreja. E ele disse que o Isaac Newton levou o pessoal para o seu laboratório e lá ele pegou um tacho de areia e espalhou na areia, misturou na areia limalha de ferro. Você pega uma lima, começa a limar ferro, então gera limalha, farelo de ferro, vamos usar essa linguagem. Ele misturou tudo. Aí ele pegou um ímã bem grandão em forma de U e foi aproximando próximo do tacho de areia com limalha de ferro. A uma certa distância, toda a limalha foi atraída pelo ímã. A areia não, só a limalha. Então ele disse, olha, assim vai ser a volta de Cristo. Todos aqueles que tiverem o Espírito Santo, todos os selados com o Espírito Santo, serão atraídos pelo Senhor nos ares. Eu achei muito interessante essa comparação, essa analogia. Fica aí então para você. A próxima aula a gente aprofunda mais um pouquinho. A grande tribulação. Todo crente já viu falar na grande tribulação. Vou ler um texto onde aparece o termo. Ele está em Apocalipse 7,14. Vou expandir para você aí na tela. Olha aí. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Viu o termo aí? Grande tribulação? Muito bem. Ocorre que no nosso meio nós temos três correntes, ou seja, três interpretações para este assunto, grande tribulação. Nós temos um grupo que nós denominamos pré-tribulacionismo ou pré-tribulacionistas. Este grupo acredita que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação. Nós temos um outro grupo que são os pós-tribulacionistas ou pós-tribulacionismo. Este grupo acredita, interpreta que o arrebatamento da igreja vai acontecer após a grande tribulação, como o nome já diz, pós-tribulacionismo. E tem um terceiro grupo que interpreta que o arrebatamento da igreja vai acontecer no meio da grande tribulação. É o midi-tribulacionismo ou mesotribulacionismo. Nós vamos falar rapidamente dos três grupos. E quero deixar bem claro que nós do ICP, do Instituto Cristão de Pesquisas, nós respeitamos e no nosso curso teológico nós mostramos as três posições. As três posições. E o aluno vai estudando e tem a liberdade de escolher ou ficar mesmo com as três, aprender as três. Sem problema algum, porque não é uma doutrina salvífica, não tem nada a ver com a salvação. Por isso que o ICP mostra as três correntes de interpretação, tá bom? Vamos para a primeira? Olha aí na tela, diz assim, segundo esse posicionamento, a igreja não passará pelo sofrimento da grande tribulação, antes se livrará dela por causa das promessas de Deus. E aí vem as referências. Quando os salvos forem arrebatados, o mundo ficará entregue ao poder do anticristo. Novamente, referências bíblicas. O que dará início à grande tribulação que, como já falamos, será um período de enorme sofrimento, não somente por causa da besta que estará reinando neste período, mas também por causa das grandes catástrofes e pragas enviadas ou permitidas por Deus. Tá vendo? Então, esse grupo cita referências, você pode checar com calma aí na sua Bíblia, todas elas, não será possível nós apresentarmos todas elas aqui em sala de aula, mas elas estão no módulo e também aí fica registrado aí no slide aí para você consultar.
Agora vamos para um outro posicionamento. Olha aí na tela. Pós-tribulacionismo. Esse posicionamento vem ganhando espaço considerável entre os estudiosos da escatologia. Como o próprio prefixo indica, seus defensores acreditam que os eventos narrados em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18, ocorrerão somente ao término da grande tribulação. Portanto, a igreja estaria presente na terra durante este período, embora sendo protegida de seus aspectos mais terríveis. Então, um outro posicionamento. Mas, como eu disse, são 3. Então, já vamos para o terceiro posicionamento sobre quando ocorrerá a grande tribulação. Antes do arrebatamento da igreja, depois do arrebatamento da igreja, ou no meio da grande tribulação ocorrerá o arrebatamento da igreja. Então, olha aí na tela. O texto é um pouco longo, mas eu acho que será possível você ler aí também. Apregoa que a igreja permanecerá na terra durante o período mais brando da grande tribulação, ou seja, os 3 anos e meio iniciais. Esse tempo é uma referência aos 42 meses citado em Apocalipse. Diz o texto de Apocalipse: e foi dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2. Agora vamos mais um texto. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13 e 5. Mais um texto. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12, 6. Aí vem a explicação. Os 1260 dias, divididos por 30 dias, um mês, equivalem a 42 meses. E, finalmente, mais um texto. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 12 e 14. Bem, os que acreditam que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação, interpretam aqui onde fala a mulher como sendo a igreja. Porém, existe também uma corrente que interpreta como sendo o povo judeu. Como não há uma conformidade, eu ressalto novamente, o ICP sendo uma instituição interdenominacional, nós respeitamos as 3 correntes. Os que acreditam que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação, aqueles que acreditam que ocorrerá pós-tribulação, e os que acreditam que será no meio da grande tribulação. Nós também propomos, para quem está fazendo o 3º ano, o bacharel em teologia, no TCC, ou seja, na monografia, nós damos esta oportunidade, damos como tema, se o aluno quiser, pode escolher outro tema, mas se quiser para o aluno defender uma destas 3 correntes teológicas, tá bom? Porém, como eu disse, nós ensinamos as 3, e aí cada um tem liberdade para consultar, para pesquisar e chegar à sua conclusão, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a grande batalha do Armagedon e o Anticristo. A grande batalha do Armagedon e o Anticristo, um tema muito interessante. As pessoas têm curiosidade para estudar esse tema aí.
Deixa eu abrir na tela para você a Guerra do Armagedon, Apocalipse 16 e 16. O texto diz o seguinte: o termo Armagedon significa Vale do Megido. Megido, ou Esdrelon, é uma planície de Israel, em Samaria, na região da Palestina. Esse vale foi palco de sangrentas guerras no passado. Em sentido profético, Armagedon significa derrubar, matar, cortar, decepar, lugar de mortandade. Esse lugar de matança também é chamado de lagar. Tá vendo aí? Então este é o assunto de hoje. Eu vou colocar aí na tela para você uma imagem desta região. Olha aí na tela. Então esse é o local que a profecia fala sobre esta grande batalha. Tem alguns textos proféticos sobre o Armagedon. Eu vou expandir para você acompanhar a leitura. Olha aí. Diz assim o primeiro texto, que está em Jeremias 25 e 31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Um outro texto, Sofonias 3 e 8, olha o que diz: portanto esperai-me, diz o Senhor, num dia em que eu me levantar para o despojo. Porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. E por último, Zacarias 14, parte do verso 2 até o 5. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Israel, então o Senhor sairá e pelejará contra todas estas nações. Bem, o que acontece? Nem todos os estudiosos da escatologia, da doutrina das últimas coisas, interpretam esta batalha como uma batalha literal. Mas a grande maioria dos estudiosos, os piedosos, os teólogos, interpretam como um texto literal, que esta batalha ocorrerá, de fato, será a maior batalha que a história humana já verificou, já registrou. Quer dizer, nunca houve na história batalha desse porte, deste tamanho. Diz os intérpretes, aqueles que aceitam uma interpretação literal, que as nações, com o comando do anticristo, se levantarão contra a nação de Israel, com todo o seu equipamento bélico, Israel não terá saída. E no momento em que estiver próxima para ser destruída a nação de Israel, o Senhor Jesus descerá com a sua igreja e vai destruir então os inimigos, este exército, e assumirá o reino. Esta é a interpretação literal, embora o ICP também respeita outras interpretações, mas esta é a que está a mais aceita pelos estudiosos da Bíblia, tá bom? Na próxima aula, nós já vamos entrar na segunda parte deste tópico, o anticristo. Escatologia, o juízo final e a eternidade. Olha que ponto importante. Nós vamos concluir essa matéria hoje, depois nós vamos começar uma nova matéria na semana que vem. Vamos ver um texto bíblico que está em Atos 17, 31. Vou expandir aí na tela para você. Olha o que diz o texto. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então o texto está falando de Jesus. Hoje ele é nosso advogado, nosso salvador, mas um dia ele vai agir, terá o papel de juiz.
Olha que coisa séria. Mas vamos em frente com a nossa matéria. Bem, existem no mundo cristão pelo menos 3 interpretações sobre a questão do juízo final, o destino dos perdidos. Estas 3 nós consideramos como heresias. Nós não encontramos respaldo bíblico para estes 3 argumentos, estas 3 doutrinas. Olha aí na tela, o universalismo, o inferno temporário e o aniquilacionismo. Então veja, o universalismo ensina que todos serão salvos. Todos. É uma questão de tempo, a raça humana está aprimorando e todos terão oportunidade, seja enquanto estiverem nesta vida ou depois que deixar esta vida temporal, material, ainda todos passarão por um processo e serão salvos. Assim ensina o universalismo. E nós consideramos essa doutrina como herética, porque não tem base bíblica. O segundo argumento, a segunda doutrina herética é o inferno temporário. Esta doutrina ensina que a pessoa vai para este lugar de tormento, inferno, que nós já estudamos em aulas anteriores, e fica lá por um determinado tempo. Depois sai de lá, passa a ser salvo, inferno temporário. Veja, esta doutrina, este argumento também não tem base bíblica. E o terceiro, o aniquilacionismo, ou seja, Deus vai aniquilar, a pessoa nunca mais vai existir. Se a pessoa não conseguir a salvação, se a pessoa não obter o perdão, então vai ser aniquilada, deixará de existir. Portanto, é o argumento contra a eternidade, da condenação eterna. Mas este argumento também não tem base bíblica. Agora vamos para a palavra de Deus, a maior autoridade no assunto. Veja o texto de Mateus 10 e 28, vou expandir para você. Olha o que diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está vendo? Então, o texto está falando claramente de uma vida depois que a gente deixa esse corpo. Nós já aprendemos sobre o significado de morte. Nós aprendemos que morte pode significar morte espiritual, morte, ou seja, deixar o corpo, né? A pessoa morreu, quer dizer, só está o cadáver ali, a pessoa foi para algum lugar. Nós já estudamos isso também. E a morte eterna, que é o assunto de hoje. Então veja, esse texto foi dito por Jesus, esse ensino. Então ele está falando que a gente precisa temer quem? A Deus, porque é o único que pode lançar no inferno o nosso corpo e a nossa alma. Veja o que diz Apocalipse no capítulo 20, versículo 10. Eu vou expandir para você. Diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Está vendo? Eternamente atormentados. Portanto, a questão da aniquilação já caiu por terra. A questão do inferno temporário já caiu por terra. E a questão também do universalismo, que todos terão salvação. Veja o que diz o texto de Lucas 21 e 28. Olha aí na tela. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, redenção fala da vida eterna, que nós já estudamos na matéria soteriologia. E agora estamos concluindo aqui na matéria escatologia. Então, o ICP, como eu disse na matéria soteriologia, é uma instituição interdenominacional. Portanto, nesta matéria escatologia, nós respeitamos
outras opiniões. Por exemplo, Jesus volta antes da grande tribulação, volta no meio da grande tribulação, depois da grande tribulação. Tudo bem, nós respeitamos essas opiniões, mas essas três doutrinas heréticas que eu acabei de mostrar, vou colocar aí de novo na tela, olha aí, ó. Universalismo, aqueles que acreditam que todos serão salvos. Inferno temporário, que a pessoa passa um tempo no lugar de tormento, apenas um tempo. E aniquilacionismo, ou seja, aqueles que não temem a Deus serão destruídos para sempre, serão aniquilados. Estas três doutrinas nós consideramos heréticas, ou seja, não tem base bíblica, tá bom? Agora, quer aprofundar? Eu queria saber mais sobre o assunto, escatologia. Então, peço o nosso curso, que a matéria está no módulo 4, com riqueza de detalhes. Mas mesmo assim, se você só quer algumas matérias, ou a matéria escatologia, só a matéria, aí não tem custo algum. É só acessar o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Lá tem material, muito material sobre o assunto escatologia. Agora, aproveite e peça o nosso curso. Assim, daqui a um ano, você estará recebendo o seu certificado e o seu histórico escolar com validade interdenominacional. Não importa se você é assembleiano, batista, metodista, até mesmo se não tem ainda uma confissão de fé, estudando com a nossa instituição, com o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, o seu histórico escolar e o seu certificado, os dois são garantidos, tá bom? Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.